parede aí na sua casa meio sem graça, muito branca, sem vida? Uma ótima ideia é preenchê-la com plantas. O tema do nosso vídeo de hoje é jardim vertical ou parede verde, como queira chamar. Vou te contar tudo sobre cada tipo de jardim vertical para que você tenha informações suficientes para escolher o melhor tipo de jardim vertical para a parede aí da sua casa. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista. Bem-vindos de volta ao nosso canal. De 2020 para cá, o número de jardins verticais utilizados em projetos só cresce, principalmente em ambientes internos. As pessoas estão cada vez mais interessadas em cultivar plantas, trazer mais verde, mais vida para os seus espaços. E o jardim vertical vem como solução para aqueles projetos que não dispõem muita área, muito espaço de piso para fazer composições de vasos e também como alternativa aos quadros e itens de arte para preencher paredes vazias. Muito embora o boom de jardins verticais em projetos brasileiros tenha acontecido há mais ou menos 2 anos, os jardins verticais são muito antigos. As primeiras paredes verticais são datadas de 3.000 anos antes de Cristo. Naquela época, em regiões mediterrâneas, foram feitas estruturas verticais para o cultivo de videiras ou para proporcionar sombra em locais onde não era possível plantar árvores. Após 500 anos, em 2500 a.C., era muito comum cultivar frutíferas, principalmente uvas, em forma de espaldeira. Tipo essa foto aqui. Espaldeira é a técnica antiga de condução do crescimento de uma planta através da poda e amarração de seus ramos em estruturas fixadas em muros, cercas ou treliças. Essa técnica ainda é utilizada atualmente para a produção de vinhos finos. Devido à grande mão de obra, é indicada para a produção de uvas de menor vigor, metodologia utilizada para menor produção, porém maior qualidade do vinho. O cultivo de plantas em vasos fixados em paredes já era comum no ano 600 a.C. Porém, foi só na década de 80 que Patrick Blank, conhecido como inventor do jardim vertical, criou um sistema de parede verde em que só era necessário feltro, água e nutrientes para que as plantas tivessem um bom desenvolvimento. Além de não precisarem de substrato, o sistema criado por Blank possui um circuito de recirculação fechado com água de irrigação e nutrientes, motivo pelo qual esse sistema foi considerado um sistema sustentável. Inclusive, foi criado em uma época em que se iniciou a discussão sobre preservação dos recursos naturais do planeta Terra. Então, além da genialidade de criar um sistema como esse, Blank é considerado o pioneiro da adoção de práticas sustentáveis em jardins verticais. Entendido um pouco de como surgiu a ideia de preencher paredes com os verdes das plantas e qual o principal nome dessa ideia, bora ver quais são os quais são os tipos de jardins verticais que existem. O primeiro jardim vertical existente é o jardim vertical natural, jardim composto por plantas naturais, plantas de verdade e vivas. Na minha opinião, não há outro tipo de jardim vertical mais bonito e mais sofisticado do que esse. E há diversas estruturas utilizadas para fixar as plantas verticalmente. É possível utilizar blocos de concreto, blocos cerâmicos, vasos, jardineiras, telas de feltro. É possível fazer um jardim vertical plantando mudas de trepadeiras diretamente no chão ou em vasos, jardineiras apoiados diretamente no solo e conduzir a vegetação em cabos de aço, por exemplo.
É possível instalar em ambientes com alta radiação solar, só com claridade, em ambientes internos ou ambientes externos. Jardins desse tipo ajudam a amenizar a temperatura dos ambientes, reduzindo a utilização de ventiladores e ar-condicionado. Tendo em vista que as plantas vivas fazem fotossíntese, adotar esse tipo de jardim aí na sua casa melhorará a qualidade do ar, considerando que no processo de fotossíntese as plantas utilizam gases poluentes e liberam oxigênio. Tendo em mente que esse tipo de jardim forma um volume, um maciço na frente de muros e paredes, o jardim vertical contribui tanto para o isolamento acústico, pois as plantas vão absorver parte dessas ondas sonoras, quanto para a proteção da parede da ação do clima, no caso de paredes e muros externos. Ele pode ser utilizado justamente para proteger uma parede que recebe muita chuva ou sol. O jardim vertical natural favorece a umidade do ar, contribuindo para a melhora da saúde de pessoas e pets que frequentam o local. Além de, claro, dar uma nova cara aos ambientes, aumentando a sensação de bem-estar. No entanto, é necessário fazer algumas considerações muito importantes. Eu concordo que o jardim vertical natural é a coisa mais linda, é muito sofisticado e é difícil encontrar quem não goste. Porém, o jardim vertical natural, desses bem fechadões, é um sistema complexo que exige conhecimento técnico no momento da elaboração do projeto, da instalação e da manutenção. Falando desse tipo de jardim vertical natural, é imprescindível que você contrate um profissional para que ele faça análise do local, baseado nessa análise, no estudo de insolação, que ele faça a escolha das espécies ideais. É importante saber quais são as espécies mais indicadas para cultivar nesse sistema e qual claridade cada espécie tolera para que sejam escolhidas variedades adequadas para cada ponto do seu jardim. Nesse tipo de jardim, no jardim natural, as plantas estão vivas, estão em constante crescimento. Então é comum as plantas de cima fazerem sombra para as plantas de baixo e até mesmo as sobreporem. Por todos esses motivos, eu aconselho você ter um profissional ao seu lado para te ajudar. Além do profissional, sempre sugerimos aos nossos clientes que utilizem sistema de irrigação automatizado. Normalmente, há plantas fixadas em alturas acima dos nossos olhos, acima da nossa cabeça. Cenário que dificulta muito a rega, porque a gente não consegue ver o solo, não consegue utilizar o regador, tem que utilizar uma mangueira, às vezes faz uma molhadeira indesejada e sabe o que acontece? Por preguiça, por dificuldade, a gente acaba adiando a rega, não regando na frequência que deveria. O seu jardim começa a perder o vigor, algumas plantas acabam morrendo e descaracterizando completamente o seu jardim. Para evitar esse problema, utilize um sistema hidropônico fechado como aquele do Blank que comentei com vocês, ou você pode utilizar um sistema de gotejo que também dá certo. E esse é o tipo de jardim que mais exige manutenção. Dependendo das dimensões do jardim, é possível você mesmo realizar. Porém, em jardins muito grandes ou muito altos, necessitarão de equipamentos e até mesmo treinamentos específicos para acessar o topo. É possível utilizar jardim vertical natural dentro de casa. No entanto, é imprescindível que haja muita claridade. As plantas por si só já sombrearão umas às outras. Se você quiser cultivar um jardim vertical natural dentro de uma sala com uma janela pequenininha, as plantas não se desenvolverão adequadamente. Outra possível desvantagem desse tipo de jardim é que para instalá-lo
é necessário ter um ponto de energia, um ponto de água e um ponto de ralo ou dreno na parede ou próximo à parede que será instalado. Em alguns sistemas, nos sistemas em que as plantas são fixadas diretamente na parede, é necessário que se faça a impermeabilização dessa estrutura. Além do custo de instalação, dependendo do sistema, pode ser mais alto que os demais tipos de jardim vertical. O segundo tipo de jardim vertical muito utilizado atualmente é o jardim vertical permanente ou artificial. Nesse tipo de jardim são utilizadas plantas artificiais. São produtos desenvolvidos para reproduzir a forma, cor, textura e até o movimento das plantas naturais. Alguns anos atrás, esse tipo de produto não era tão desejado assim, porque eles davam na cara que era imitação, davam um ar de artificial, de mentira, de plástico, sabe? Confesso que eu tinha um preconceito com esse item, não gostava e não aconselhava a utilização de plantas artificiais em projetos. No entanto, com toda a tecnologia empregada atualmente, as plantas artificiais, também conhecidas como plantas permanentes, estão sendo feitas com materiais muito similares ao natural e por esse motivo vem ganhando espaço no mercado. A seda fina e o poliéster são os principais materiais utilizados ultimamente e estão trazendo qualidade e reprodução mais realista no que diz respeito à textura, cores, brilhos e o movimento natural das plantas. Dependendo da espécie, é até difícil distinguir uma planta natural de uma planta artificial sem tocá-la. E esse tipo de jardim é o mais versátil, você pode utilizar tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Inclusive, ele pode ser utilizado dentro daqueles cômodos que não há janelas ou entrada de luz natural. A iluminação não é um limitante para esse tipo de jardim, não exige manutenção. É conhecido como jardim manutenção zero. Para não dizer que não há nenhuma manutenção, a maior ou a única manutenção que você deverá fazer é retirar o pó das plantas caso acumule. Não exige pontos elétricos, hidráulicos, ralo ou qualquer outro pré-requisito para sua instalação. Assim como o jardim vertical natural, há empresas que desenvolvem projetos sob medida. E atualmente há uma grande variedade de espécies. No entanto, caso você queira adquirir um jardim vertical permanente, aconselho você fazer uma boa pesquisa de mercado. Se possível, vá até o local, dê uma boa olhada ali nos itens que você deseja adquirir, porque ainda há empresas que comercializam produtos bem artificiais, muito saturados, muito plastificados, que podem comprometer a estética, a beleza e a sofisticação do seu projeto. Então, faça uma boa pesquisa de mercado para escolher itens bem similares aos naturais, combinado? Outra desvantagem de utilizar um jardim vertical artificial é que, por serem plantas de mentira, elas não fazem fotossíntese, não são vivas e, por esse motivo, não contribuem para o conforto térmico do ambiente nem favorecem a umidade do ar. Ô Ju, existe um meio termo entre a beleza que o jardim vertical natural proporciona e a baixa manutenção do jardim vertical permanente? Sim, existe, são os jardins verticais preservados. Eles proporcionam um visual lindo das plantas naturais e exigem tão pouca manutenção quanto as plantas artificiais. Acredita? E como isso é possível? Os jardins verticais preservados são feitos com plantas preservadas, que são plantas naturais, são plantas de verdade que passam por um processo ecológico de desidratação e preservação, mantendo o aspecto natural e a textura da folhagem. E por essas plantas serem desidratadas, não estarem vivas, elas não fazem fotossíntese. Assim, elas podem ser utilizadas sem problema nenhum naqueles cômodos que não têm entrada de luz natural ou com baixíssima claridade. Tipo aquele vão embaixo da escada, sabe? Que é super difícil de cultivar planta. Assim como os demais tipos de jardim vertical, o jardim vertical preservado pode ser feito sob medida para o seu ambiente. Não precisa de ponto de energia, de ponto de água, de ralo para sua instalação. São resistentes a ar-condicionado e há uma grande variedade de
tons de coloração, porque depois desse processo de desidratação, ela é tingida e nesse momento é possível escolher o tom da planta, mais claro, médio ou escuro, o que torna esse tipo de jardim muito versátil, porque quando temos um ambiente mais escuro, podemos equilibrar com uma vegetação um pouco mais clara e vice-versa. Além de, claro, poder mesclar tons diferentes no mesmo jardim, que fica muito rica essa combinação. Há diversas empresas que produzem jardim vertical preservado. Cada uma utiliza metodologias e materiais específicos, mas basicamente a estrutura é composta por uma placa escura que pode ser feita de MDF, compensado plástico, isopor, mais escura, para fazer um fundo de sombra, disfarçar possíveis buracos e causar a sensação de preenchimento. E as plantas são fixadas nessa placa e o processo de instalação é simples, é basicamente fixar essa placa na parede. Como eu disse, cada empresa tem sua metodologia. Por exemplo, vi uma empresa que utiliza placas de isopor pintadas de preto. Ela leva as placas de isopor e as plantas no local da instalação. Lá no local, fixam a placa na parede e com a placa fixada vão colocando as plantas na hora, uma a uma. Tem empresas que fixam as plantas com argila na parede. E tem empresas que utilizam compensados plásticos feitos de garrafa PET, tampinha, embalagens já usadas, encapam esse compensado com feltro verde escuro e levam as placas com as plantas já fixadas prontas para instalar no local. Inclusive, há empresas que enviam um kit pronto com um layout para o cliente mesmo instalar em casa. Claro que existe uma variação de preço entre as empresas, mas caso esteja dentro do seu orçamento, opte por empresas que se preocupam com a sustentabilidade, que utilizem produtos biodegradáveis ou reciclados. Não há limite de dimensão para esse tipo de jardim. E caso acumule pó em cima das plantas, a sua limpeza é muito simples, pode ser feita delicadamente com um espanador ou com um secador de cabelo na temperatura fria ou até mesmo com um soprador. O jardim tem durabilidade de 5 a 6 anos. O que significa isso? Que depois desse tempo é recomendável fazer uma manutenção, porque conforme o tempo vai passando, uma folha ou outra pode cair ou quebrar, então é possível fazer a reposição desses itens, o que é muito simples. Porém, esse tipo de jardim é exclusivamente interno, ele não pode receber chuva ou sol diretamente em suas folhas. Lembrando que é um jardim composto por plantas desidratadas, elas não podem receber água ou umidade, pois elas não absorverão igual uma planta viva, por exemplo. É como se você jogasse água em um papel, elas vão ser danificadas. E muita gente tem dúvida se pode utilizar esse tipo de jardim em varanda de apartamento. Bom, ela não é recomendada para utilizar em lugares que recebam sol direto. Se a parede da varanda do seu apartamento, no local que você quer instalar, receba sol direto em alguma parte do dia, é recomendado que você tenha persianas para quebrar esse sol, para que você preserve a sua planta preservada por mais tempo. E se você tem automação nas persianas ou cortinas, fica fácil. É só programar para as persianas descerem todos os dias a partir do horário que bate sol direto naquela parede. A Gabi estava pensando em gravar um vídeo sobre automação. Me diz aí, você gostaria de saber mais sobre esse tema? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver bastante comentário, eu tenho certeza que ela vai gravar. Além de sol e chuva, é recomendado você evitar de instalar jardins preservados em locais que batam muito ventos muito fortes, porque são plantas mais delicadas que podem ser prejudicadas e ter sua durabilidade reduzida. E algumas pessoas comentaram que é comum ficar um cheiro forte nos 3 primeiros dias após a instalação, mas disseram também que esse cheiro some. Agora quero saber, me diz aí qual desses 3 tipos você mais gostou? Qual desses você teria aí na sua casa? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a dar uma clareada aí, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra gente. E aproveita para se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo que está por vir. Antes de me despedir, quero deixar 2 opções de vídeos por aqui. Se você está em um momento que quer saber mais sobre decoração, te convido a assistir esse vídeo onde a Gabi te conta como decorar cada móvel da sua sala. Agora, se você está em um momento que quer saber mais sobre plantas, te convido a assistir esse vídeo onde eu te indico 15 plantas
tipo trepadeira para usar com pergolados. Vale muito a pena conferir. Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!